Tô muito chique. Tá certo? É o outro. É esse aí mesmo? É o 2. Só que você tem que aumentar ali embaixo. Aí. Aí, agora sim. Boa noite a todos. Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Tá saindo aí? Todos me ouvindo? Deixa eu conferir. Aí sim, agora sim. Boa noite. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje é dia 12 de outubro, terça-feira, a segunda terça do mês. E sabe o que isso significa? Que nós temos mais uma aula da escola bíblica, só que ela está acabando, já na 11ª lição do livro 3. Semana que vem temos a última aula e aí a gente encerra mais um livro da escola bíblica. Aê! Bate palma aí! Aê! É isso aí. Bênção demais. Então, hoje nós vamos para a penúltima lição, né? Que tem o tema Somente o Senhor pode edificar o nosso caráter. E aí eu vou te falar. Se prepare, porque tem um pastor internacional vindo aí trazer essa palavra. Então, já vai se desconectando de tudo aquilo que possa te distrair, né? Já senta aí de uma maneira confortável, pega papel, caneta, a sua apostila, tudo para que você possa anotar aquilo que o Senhor vai falar com a gente durante essa noite, porque esse tema, ele é um tema muito essencial para as nossas vidas. Amém? Então já vai enviando o link aí para os seus irmãos, né? Manda lá nos grupos da igreja para que todos venham participar aqui junto com a gente na lição de hoje da nossa escola bíblica. Aí, deixa eu te lembrar, depois que acabar aqui, nós temos o quê? A nossa leitura da Bíblia. 9 horas da noite começa. Se a escola bíblica terminar um pouquinho depois das 9, aí a gente vai fazer a leitura depois que terminar aqui. Se acabar antes, aí a gente começa exatamente às 9 horas. Amém? Aí, de manhã, segunda a sexta, o que nós temos? 6 horas da manhã, o nosso café com Deus. Então, amanhã cedinho, né? Acorde, já entra lá no grupo da igreja, pega o link e acessa lá para você começar o seu dia de uma forma diferente com o café com Deus. E amanhã, quarta-feira, célula on às 8 horas da noite. Amém? Só para te lembrar aí daquilo que nós temos durante a semana na nossa igreja e também os cursos no sábado, no domingo, estamos te esperando aqui. Beleza? É isso aí. Então, deixa o seu nome completo aí nos comentários para que você possa ganhar o certificado, né? Inclusive, se você não assistiu às outras aulas, corre, porque esse é o último mês para você conseguir assistir todas as aulas, comentar o seu nome completo e ganhar o certificado no mês que vem, quando a gente vai formar mais uma turma da escola bíblica. No mês que vem também vamos ter o nosso Tira Dúvidas da Bíblia, né? A nossa terceira edição aí, para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus com um pastor abençoadíssimo. E já falei para você colocar o seu nome nos comentários, pegar a sua apostila que nós vamos começar. Então agora nós vamos orar para a gente iniciar esse tempo aqui na presença do Senhor. Amém? Então feche seus olhos aí na sua casa, que você possa se concentrar, ter esse tempo aí com o Senhor, colocar tudo aqui que nós vamos passar, que nós vamos ouvir na presença dEle, para que possa ser Ele a conduzir e a falar conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença, Pai, por esse dia abençoado, por esse tempo que nós vamos passar aqui, Deus, por essa semana que está se iniciando, por este feriado em que nós podemos descansar, Deus, e queremos colocar, Pai, essa aula de hoje na tua presença, essa lição, Pai, essa apostila que tem falado tanto conosco sobre o nosso caráter, e cremos que hoje não vai ser diferente, que o Senhor estará conosco, que o Senhor vai nos abençoar, vai tocar os nossos corações, Deus, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, Pai, possa visitar cada casa, cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo neste momento, e que o Senhor, Pai, não deixe ninguém terminar essa lição da mesma maneira que começou. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
Amém, amém, glória a Deus. Cumprimento todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E receba aquilo que o Marcel falou, né? Do pastor que ia trazer essa lição. Muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar com vocês dessa lição maravilhosa, desse tempo maravilhoso que Deus tem falado muito com a gente nessa terceira apostila, que é o caráter de Cristo em nós. Então, irmãos, tudo que precisamos, irmão, é abrir o nosso coração e deixar que Deus ele nos transforma, para que possamos ser pessoas melhores. Então, irmão, antes de começar essa lição, eu gostaria de ter um momento bem rapidinho de oração, só para entregar esse momento na presença do Senhor. Amém? Querido Deus e soberano Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de conhecer mais da sua palavra. Pai, que o Senhor venha falar conosco de uma forma sobrenatural e que nós possamos aprender, Pai, e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Pai, visita agora cada um que está na sua casa, Pai, representando a sua família. Fale conosco, Pai, nessa lição, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, você que tem a sua apostila na sua casa, eu creio que você já observou, eu sei que você já viu ela, folheou ela. Você viu que ela é uma lição extensa. Ela contém 8 páginas, frente e verso. Então, irmãos, aí o que eu fiz? Eu li e reli e peguei aquelas partes mais importantes para compartilhar com vocês aqui essa noite. Porque senão, irmãos, nós ia ficar aqui por um período de muito tempo. Mas ela é uma lição poderosíssima. Você que tem a sua apostila em casa, você pode e deve ler ela completa. Amém? Então, irmãos, nós vamos começar aqui. O Marcel já falou o nome da lição. É somente o Senhor pode edificar o nosso caráter. O que é isso? Já quer falar comigo e com você? Existem coisas na nossa vida que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mudar e transformar algo que a gente já traz e não faz parte da vontade de Deus. E o que é o caráter? O caráter é um conjunto de características e traços relativos a uma maneira a qual agimos. É um feitio moral. É um conjunto de qualidades e de defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta. Amém? Então nós vamos começar agora aqui a ler a nossa apostila e Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? Após crer no Senhor, percebemos que o velho homem ele deve morrer. Muitos cristãos recorrem aos seus próprios meios artificiais para derrubar a sua velha natureza, caráter e velhos hábitos. Irmão, então aqui Deus já começa a falar comigo e com você que muitas vezes, irmão, nós recorremos às nossas próprias forças, aos nossos próprios caminhos, às nossas próprias decisões para tentar tirar aquilo que não provém de nós. Porque muitas vezes, irmão, nós falamos assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou arrogante mesmo, eu nunca vou mudar. Isso, irmão, isso aí é uma mentira que Satanás coloca no nosso coração. Porque no Senhor Jesus nós podemos ser todas as coisas. Ele é quem muda, Ele é quem nos edifica para cada dia ser pessoas melhores, ser pessoas agradáveis. Então, irmão, se você começou a fazer coisas assim, desde lá do princípio, desde quando você era uma criança, e você acha que não pode mudar, pode sim. O Senhor Jesus, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. É algo, irmão, que somente o Senhor, Ele pode fazer. O seu pai não pode fazer para você, a sua avó não pode fazer para você, o pastor não pode fazer por você. Então, irmão, tem coisas que é somente Deus pode fazer por você, para que possamos melhorar o nosso dia a dia. Então, irmão, nós precisamos ficar atentos. Essas pessoas que eu citei, elas vão te dar um conselho, elas vão falar para você que talvez já viveu aquele momento, mas só Deus, Ele pode fazer e transformar a minha e a sua vida. Amém? E o caráter e velhos hábitos que construímos, mas também isso resultará em problemas. Irmãos, porque você vai conversar com alguma pessoa assim, que ela é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa que mente, ela é uma pessoa que
que briga muito fácil, ela é uma pessoa assim que tem uma natureza totalmente assim longe da presença do Senhor Jesus. Isso traz para ela o quê? Problema, traz para ela conflitos, traz para elas assim que as pessoas se afastem dela, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que tudo o que ela fala é duvidoso, e tudo o que ela fala, ela responde com mal resposta. Entendeu, irmão? E é disso que nós estamos falando aqui nessa lição. E esses são os problemas gerados com essa falta desses velhos hábitos que carregamos na nossa vida durante muitos anos até conhecer Jesus. As velhas coisas, elas precisam ser destruídas da nossa vida para a gente tornar pessoas agradáveis na presença do Senhor Jesus. Então, está fazendo sentido isso aí na sua vida? Realmente é só Deus que pode nos transformar, é só Deus que pode nos mudar, é só Deus que pode nos fazer pessoas agradáveis. Portanto, não nos exigindo tentar derrubar a nós mesmos, mas permita que Deus cumpra o seu propósito. Irmão, isso aqui é uma coisa muito importante. Irmão, muitas vezes nós queremos fazer da nossa força, fazer do nosso jeito. Irmão, e não vai dar resultado. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. Nós vamos tentar fazer alguma coisa, nós vamos parar no meio do caminho, nós vamos falar assim, não está dando certo. Aí eu comecei, aí deu certo a primeira semana, o primeiro mês, até o primeiro ano. Mas logo, logo você se volta a ter aquele velhos hábitos. Sabe por quê, irmão? Porque nós aprendemos muitas vezes com nossos pastores o seguinte, que o velho homem, ele nunca morre. Ele somente adormece. Então nós precisamos a cada dia mais estar mais perto e mais próximo do Senhor para que nós tornamos a imagem e a semelhança de Cristo, para que o propósito de Deus ele cumpra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então aqui agora, irmão, nós vamos ver 3 coisas que devemos fazer para se tornar pessoas melhores. Aí na sua apostila aí vai estar letra A, assim, ó, Deus quer que deixamos todas as coisas nas mãos deles. Então, irmão, o que significa isso? É todas as coisas, não é algumas coisas. Porque o Senhor, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele não vai tocar aonde que você não deixar. Aonde que você não permitir, Ele não vai tocar. E sabe aonde que não vai ter mudança? Aonde você não deixar o Senhor Jesus entrar. Então, irmão, por isso que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pede para que deixar todas as coisas na mão deles. Aí Deus ele vai começar a trabalhar em nós. É igual quando você conhece um profissional, você fala assim, não, pode entregar na mão dele e confiar que o serviço vai sair. Assim também é a nossa vida, irmão. Nós temos que entregar o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades nas mãos do Senhor, para que Ele possa trabalhar em nós também. E Ele vai ordenar circunstâncias que conduzem ao aquebrantamento da nossa alma. O que é isso? Deus ele vai usar uma pessoa para falar com você. Deus ele vai usar situações para te colocar à prova daquilo, se você realmente está apto a ser essa pessoa que, segundo a vontade dele. Porque vou te dar um exemplo. Talvez você é uma pessoa muito nervosa. Deus ele vai enviar uma pessoa ali para ver se você está sendo tratado naquela área do seu nervosismo. Não é que você vai pedir a Deus, falar assim, nossa Senhor, eu quero parar de ser nervoso. Ele não vai te colocar nenhuma dificuldade, fazer com que você passe nenhuma raiva. Muito pelo contrário, irmão. Você vai passar por provas, por circunstâncias. Assim é na escola. Na escola você aprende o semestre inteiro e no final tem o quê? Tem a prova para mostrar aquilo que você aprendeu, se você está apto a passar para o próximo ano. Assim também é com o Senhor Jesus. Amém? Apenas Deus sabe por quê. Só Ele nos conhece completamente. Assim podemos deixá-lo, Ele fazer a obra. Irmão, Deus ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do meu problema, Ele sabe do seu problema, Ele sabe da minha fraqueza e Ele também sabe da sua fraqueza. Porque, irmão, antes de nós estarmos dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia da nossa história. Ele sabia o que eu ia passar, Ele sabia o que você também, que está em casa, ia passar. Então, irmão, nós precisamos
deixar ele fazer aquilo que seja a vontade dele para nós, que pode ter certeza, irmão, e confiar que vai ser muito melhor. Amém? O Espírito Santo é quem derruba o nosso caráter natural e os nossos velhos hábitos para nos capacitar e nos tornar pessoas maduras e doces. Assim foi como eu falei um pouco antes. Irmão, o Jesus ele é tão maravilhoso, porque quando ele foi morrer na cruz do Calvário, ele deixou um consolador para mim, um consolador para você. É ele quem vai lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade, para que nós possamos se achegar mais próximo do Senhor. Amém? Está fazendo sentido isso para você? Então, irmão, com certeza fez muito sentido também na minha vida, deixar que Deus tome conta, que Deus ele fala conosco, que Deus ele nos instrui a felicidade verdadeira, a matar o nosso eu e deixar que Cristo viva em nós. As circunstâncias são ordenadas para nos capacitar. Não, as circunstâncias são ordenadas por Deus. Até os nossos cabelos ele enumerou. Então, irmãos, você quer saber se Deus ele te conhece mesmo? Até os fios de cabelo que tem na sua cabeça, irmão, foi Ele quem projetou, foi Ele quem planejou para você. Então, irmão, aí você acha que Ele não sabe daquilo que você está precisando? Irmão, quanto mais as nossas circunstâncias. Então, ele sabe que você vai passar por aquela dificuldade, mas Ele sabe também que você, com Ele, será capaz de vencê-la. Porque, irmão, ninguém falou se quando entregasse a vida para Jesus, nós estaríamos isentos dos problemas, isentos das dificuldades. Não, irmão. Agora que nós vamos enfrentá-los, elas de verdade. Não importa se é prosperidade ou adversidade, saúde, doença, alegria ou sofrimento, tudo o que acontece conosco é permissão de Deus. Então, irmão, talvez você está passando por uma situação aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, irmão, que você não sabe nem por que você está passando aquela dificuldade. Irmão, pode ter certeza, se você for uma pessoa de Deus, dentro dessa dificuldade, tem um propósito. Amém? Então, ele pretende ordenar as circunstâncias para que nosso velho caráter e a nossa velha natureza, ela possa destruir e unir um novo caráter e uma nova natureza, conhecendo essas coisas claramente, irmão. É isso que Deus quer de mim, de você. É saber que você vai passar pelaquela dificuldade, mas você não vai deixar com que aquele velho homem volte, aquela velha mulher volte, aqueles velhos hábitos volte e aquela velha natureza volte. Então, irmão, as circunstâncias, ela vai fazer com que você se aproxime mais do Senhor. Irmão, e construir um caráter novo, quando você for passar pelas dificuldades, que você vai saber se você realmente está com o caráter de Jesus. Irmão, você vai mostrar o seu caráter aonde ninguém sabe que você é cristão. Tipo, você vai estar jogando um futebol, você vai estar no trânsito, você vai estar num supermercado. Ali, irmão, que as pessoas vão ver que você é diferente, que você tem um caráter de Cristo, que você tem uma nova natureza, que Deus ele tirou aquilo que não fazia parte da sua vida, mas e colocou em você um novo caráter. E a letra B, a cruz em operação. Irmão, a cruz ela é mais do que uma doutrina, ela deve ser imposta em prática. Não pense que o caminho para a humildade, e lembrando-nos constantemente que devemos ser orgulhosos. Irmão, nós precisamos, a cruz em operação é o quê? É lembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ainda como eram pecadores, quando eram já condenados, ele veio e pagou um alto preço por nós. Mas ele, para você ver, Jesus com todo o seu poder, ele trouxe consigo e nos ensinou muito a humildade. Que nós não devemos ser orgulhosos, irmão, porque por nós não somos nada. Nós somos alguma coisa porque entregamos a vida para Jesus. Nunca suponhamos isso e realiza meramente por meio de seguir o ensino de um determinado irmão. Mediante a operação da cruz, aprendemos a depender da graça de Deus. Irmão, nunca se põe em focar em cima de nenhum irmão. Sabe por quê, irmão? Porque um dia ele pode falhar com você.
Você foca nele e você tem aquela referência nele, você fala assim, não, ele é a pessoa que eu me espelho. Irmão, espelha somente em Jesus. Espelha somente naquilo que foi pregado na cruz, para aquele que foi pregado na cruz do Calvário, que foi Jesus. Ele nos ensina a forma certa de viver. Porque o seu amigo, ele pode vir a te frustrar, a hora que você precisar dele, ele não pode te ajudar, ele pode estar caminhando com Jesus hoje, amanhã ele já não pode estar mais na igreja. Aí o que vai ser de você? Aí você também vai parar? Aí você também vai deixar de seguir a Cristo porque o seu irmão, que era seu espelho, deixou? Irmão, então foca para o alto, foca em Deus, foca em Jesus Cristo. Amém? Porque aqui fala que nós dependemos somente da graça de Deus. E experimentar da graça de Deus, irmão, é viver a vontade do Senhor para a nossa vida. Cada um de nós tem a necessidade dessa disciplina, da parte do Senhor. Ao passarmos em uma revista a história do nosso passado, não podemos deixar de ver a mão de Deus lidando com a independência e o orgulho e o egoísmo da nossa alma. Irmão, se você for olhar para a sua vida antes de você conhecer a Jesus e olhar agora, você vai ver tanto que Deus ele é maravilhoso, tanto que Deus ele é soberano. Ainda mais as pessoas que vieram do mundo assim como eu. Quando eu olho para trás e vejo da onde Deus me tirou, irmão, eu vejo completamente a mão de Deus. Eu vejo em cada detalhe a mão do Senhor. Eu acredito que na quarta-feira passada, muitos de vocês participaram da nossa célula online, vocês viram o testemunho da minha esposa, vocês viram aonde cada detalhe que foi cuidado por Deus, para que hoje nós estivéssemos experimentando do caráter de Cristo, porque foi Ele que nos edificou o nosso caráter para nos tornar pessoas melhores. E cada um de nós, irmão, tem uma necessidade na nossa vida. Uma necessidade de um cuidado diferente, um cuidado, um zelo. Talvez você tenha uma fraqueza numa área e o irmão tenha uma fraqueza em outra área. O importante, irmão, é que nós entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nossas vidas lá estavam no Senhor, trabalhando em nós. Então, irmão, quando nós estávamos naquela vida, naquela perdição, Jesus, ele sempre estava de olho, ele sempre estava cuidando de nós. Nós nem sabemos quantos livramentos nós ganhamos. Quantas vezes nós passamos pela beira da morte e o Senhor estava conosco, estava comigo, estava com você. Amém? Então, irmão, isso aí é um começo da nossa aula de hoje, irmão. Deus está falando comigo, Deus está falando com você aí na sua casa. E agora nós vamos aprender, irmão, os traços do caráter de Cristo. Você vai ver se eu e você temos o caráter de Cristo de acordo com os traços que o Senhor nos deu a oportunidade de estudar aqui essa noite. O primeiro deles, irmão, é a humildade. O que é a humildade? É uma qualidade de agir com simplicidade. É uma característica de uma pessoa sem arrogância, sem soberba. É uma pessoa ausente, irmão, de orgulho. Quiser vencer nesse mundo, irmão, então acredita em si mesmo. Não fala, as pessoas vão falar para você, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai, os seus sonhos é muito grandes para você, irmão. Não, acredita no seu potencial, acredita no Deus que você serve. Então, irmão, se você tiver alguns sonhos, compartilha com pessoas que sonham também. Porque acontece o seguinte, a pessoa fala, eu vou te dar uma crítica construtiva para você. Irmão, olha se essa pessoa construiu alguma coisa. Talvez essa pessoa está te falando isso aí para te desmotivar. Talvez a pessoa está te falando isso aí para que você pare de lutar e correr atrás dos seus objetivos. Então, irmão, de acordo com as ideias modernas, qual, por exemplo, a qualidade essencial de um bom vencedor é dar a impressão, irmão, de confiança própria e pessoal. Irmão, se você quer vencer, se você quer ser alguém na sua vida, então não pare de lutar, não pare de acreditar em Deus, não pare de buscar o Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, irmão. Tudo o que Ele quer de você é que você vença. Tudo o que Ele quer para você é que você alcance os seus objetivos.
Amém, irmão? Então não desista dos seus sonhos, lembrando sempre da humildade. Se você quer obter sucesso em alguma profissão, é esse o homem quem devemos consultar. Entendeu, irmão? Você vai consultar uma pessoa assim que conquistou algumas coisas, que ele vai te falar que para você não desistir, para você continuar lutando, para você correr atrás. E principalmente, irmão, se for coerente com a vontade de Deus, ninguém pode te parar. O inimigo ele não pode te parar, as críticas não vão te parar, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E o que significa, irmão, ser alguém humilde de espírito? Não quer dizer que deveríamos ter timidez ou fracalhões. E nem significa que deveríamos ser retraídos ou fracos ou acovardados. Irmão, não significa uma pessoa humilde, ela não significa que ela é uma pessoa fraca, não significa que ela tem que ser aquela pessoa tímida que fica no cantinho ali, parada. Não, irmão. Não precisa de você ficar retraído. Irmão, nós vamos aprender aqui o que é uma pessoa humilde de espírito. Todos conhecem aquelas pessoas naturalmente modestas, as quais, longe de se imporem aos outros, sempre se conservam em segundo plano. Assim, elas nascem e talvez sejam mesmo naturalmente fracas, retraídas e carentes de ousadia. Entretanto, das qualidades do caráter de Cristo são características naturais. Os humildes de espírito, irmão, são aqueles indivíduos que já nasceram assim. Então, não devemos ser praticantes de nenhuma falsa humildade, resultado de esforço para pareceres humilde. Então, irmão, a humildade, ela já vem do berço. Uma pessoa humilde, irmão, você já conhece aquela pessoa, que não é aquela pessoa que quer aparecer. Uma pessoa humilde, ela quer ficar mais no canto dela. Aquela pessoa, isso aí, irmão, já é uma característica dessa pessoa. Aí a pessoa não precisa, a pessoa que não tem a humildade, ela não precisa ficar fazendo esforço para que as pessoas notem a humildade. Irmão, quando você tem uma pessoa humilde perto de você, quando ela começa a conversar, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa muito humilde. O homem que é humilde de espírito, ele não precisa se preocupar com a sua aparência pessoal. Então, irmão, a pessoa que é humilde, ela vai em qualquer lugar com aquilo que ela tem, sem querer mostrar para os outros aquilo que ela não é. E acontece muito, irmão, no nosso meio. A pessoa pode estar passando por dificuldade financeira, o que for. Mas você vai ver que ela vai estar lá no lanchinho junto com aquelas pessoas que têm mais um pouquinho de recurso financeiro, para mostrar também que ela também pode. Então, irmão, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque isso aí não faz parte do caráter de Cristo. Entendeu, irmão? Então o homem humilde de espírito, ele não precisa se preocupar com a sua aparência. Sempre dará a impressão certa. Humilde de espírito aponta para a completa ausência de orgulho pessoal. Então, irmão, a pessoa que ela é humilde de espírito, ela sempre vai falar, não foi eu, não foi sorte, sempre foi o Senhor. Amém? Ser humilde de espírito significa ser alguém crente e autêntico. O que é autêntico? É uma pessoa, irmão, verdadeira, livre de segredo. É uma pessoa transparente, ela não se envergonha dos seus erros e dos seus defeitos. Isso que é uma pessoa ser humilde de espírito, irmão. É você não ter nada oculto, você ser transparente com aquelas pessoas que estão ao seu redor. A pessoa que é humilde de espírito, ela não depende de dinheiro ou riqueza. Então, irmão, isso aqui é um fator muito importante na nossa vida, que a pessoa que ela é humilde, irmão, ela confia em Deus. A pessoa que é humilde, ela vai expor aquilo que ela tem realmente, de verdade. Ela não vai ficar querendo dinheiro, muito dinheiro, querendo ter riquezas. Ela vai viver daquilo que ela tem. Ela vai mostrar para as pessoas aquilo que realmente ela é. Precisamos sentir que nada somos e nada temos, e também que orgulhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo
inteiramente da sua misericórdia e da sua graça. É isso que precisamos fazer, irmão. É entender que nós não temos nada, nós não somos nada, nós não vamos levar nada daqui. Entender, irmão, que somente pela misericórdia do Senhor é que somos alguma coisa. Isso que se faz uma pessoa humilde de espírito. Amém? Ser humilde de espírito, irmão, é experimentar aquilo que Isaías experimentou quando recebeu a grandiosa visão, irmão, mesmo sendo de lábios impuros. Isso é humildade de espírito, irmão. Mesmo nós saber que nós não somos merecedores de nada, então vamos dar glória a Deus pelaquilo que temos. Muitas vezes reclamamos mais do que agradecemos. Fala assim, nossa, hoje só tem um pão aqui em casa, não tem um presunto, não tem uma mussarela, não tem uma manteiga. E aquela pessoa que não tem nem o pão, irmão? Então vamos ser mais humildes, vamos ser mais gratos, vamos ser mais pessoas de agradecer do que de reclamar. Amém? Então, irmão, nós vamos continuar aqui. Precisamos sentir assim quando estamos na presença do Senhor. Irmão, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Saber que se hoje não tem, amanhã vai ter. Porque o Senhor é um Deus dono do ouro e da prata. O Senhor é quem vai prover na minha e na sua vida, irmão. E a atitude natural terá que desaparecer na nossa vida. Então, irmão, aquilo que vamos experimentar algo sobrenatural, vamos experimentar algo surreal, vamos experimentar algo novo do Senhor Jesus. É isso que o Senhor está nos convidando para deixar aquela velha criatura de lado, aquele velho Ivan de lado e viver um novo com o Senhor, um novo Ivan, uma nova pessoa. Você pode falar aí na sua casa o seu nome, falar assim, eu quero viver um novo que Deus tem preparado para a minha vida. Pareço-me com essa descrição. Aqui o Senhor faz algumas perguntas para nós. Pareço-me com essa descrição? Essas que eu falei aqui anteriormente, você se enquadra em alguma delas? Se você é humilde de espírito? Sou mesmo humilde de espírito? Como me sinto a meu respeito quando penso em estar na presença de Deus? Em minha vida diária, quais são as coisas que costumo dizer e pensar ao meu respeito? Você já fez uma autoanálise de você mesmo? O que você precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado? Se você não fez, então faça e já entrega nas mãos do Senhor. Porque lá no começo já foi falado que só o Senhor ele pode mudar e edificar o nosso caráter. Como é que alguém se torna humilde de espírito, irmão? Não olhar para nós mesmos, nem começarmos a tentar fazer as coisas por nossas próprias forças. Irmão, não adianta. Se não for pela vontade de Deus na minha e na sua vida, vamos tentar, vamos patinar, vamos cair, vamos tentar levantar, mas se não for da vontade de Deus, irmão, nada vai dar certo. Então confia no Senhor de todo o seu coração e o mais Ele fará na sua vida. Amém? A única maneira de se tornar humilde, a única maneira de tornar alguém humilde de espírito é voltando aos olhos para Deus. Expõe a sua vida à influência da palavra. Irmão, ler a Bíblia faz toda a diferença na vida de um cristão. Porque lá, irmão, é o manual da nossa vida eterna. Lá é o manual da forma com qual o Senhor quer que eu e você viva. Olhe para Jesus, mas você lixar neles os olhos, tanto mais ver e sentirá nulo de si mesmo. E tanto mais humilde de espírito você se tornará. Então, irmão, nós precisamos olhar para Jesus e olhar para nós. Na nossa situação, o que Jesus faria? Quanto mais nós olharmos para Jesus, mais vamos refletir a imagem dele na nossa vida. Olhe para ele e continue olhando para ele. Não olha para ele e olha para o irmão. Não olha para ele e olha para o irmão. Olha somente para ele, irmão. Que vai ser a única que você vai olhar, que você não vai se frustrar. Nada trago em minha mão. Só na tua cruz eu me agarro. Então, irmão, nós não precisamos ter nada na nossa mão para lutar com nada, para correr atrás de nada, para fazer nada. Irmão, nós só precisamos tentar carregar
a nossa cruz, agarrar a cruz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então nós agora vamos passar para evidências da humildade. Aí você vai ver, você vai notar aqui as evidências da humildade. É aceitar, irmão, repreensão. Ser uma pessoa corrigível e saber que ainda tem muito a aprender. Irmão, muitas pessoas você vai corrigir elas, você vai falar com elas, elas vão falar assim, não, eu não aceito isso, eu sou assim, não vou mudar, eu sempre fui assim, mesmo antes de ser cristão. Irmãos, nós precisamos deixar a nossa velha natureza, nós precisamos aceitar a repreensão, nós precisamos, essa é uma evidência da humildade, é você falar assim, não, realmente, eu preciso melhorar nessa área, realmente eu entendo que eu preciso mudar, eu preciso ser diferente nessa área. É confessar as nossas falhas, irmão, isso é um ponto muito importante, que muitas vezes nós queremos ocultar das pessoas. Você erra, você falha, mas você não tem coragem de confessar e abrir para ninguém. E outra coisa, irmão, a evidência da humildade é você saber e reconhecer e pedir perdão. Irmão, isso aí é um ato importante e muito lindo, que você pisa na cabeça de Satanás, irmão, de uma forma assim, ó, que você se liberta, que você vive parece que você nasce de novo quando alguém fez alguma coisa com você e você sabe reconhecer e mesmo você certo e pedir perdão e admitir, irmão, o erro. Falar assim, nossa, eu errei mesmo assim, mas não quero errar mais, eu te confesso, eu te peço perdão, eu te peço desculpa. Irmão, e ser transparente. Irmão, nós precisamos ser transparentes, falar assim, ó, que eu não estou dando conta dessa área, eu preciso de ajuda. Irmão, porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Mesmo que haja escândalo, um dia vai ser revelado, irmão. Então você sendo transparente, quando acontecer alguma coisa, falar assim, não, eu já sabia que ele passava por aquela dificuldade. Eu já sabia que ele não estava dando conta naquela área, mas eu tentei ajudar, mas mesmo assim não deu certo. Mas, irmão, às vezes você foi transparente, você não pegou ninguém de surpresa. Não ter nada para esconder. É por isso que aí você vai mostrar que você está crescendo. Aceitar o ensino e praticar o aprendido. Então, irmão, quando você, igual esse momento aqui que nós estamos aqui, que Deus me trouxe até aqui essa noite, porque Ele queria que fosse eu que desse essa palavra para vocês. Então, irmão, tudo que foi falado aqui, independente se foi eu ou se foi qualquer outro que deu a aula da lição bíblica, irmão, tudo que você aprendeu, coloque em prática. Vai colocando em prática dia após dia, que você vai vendo que você vai tornando pessoas de Deus. Porque aqui nós não estamos falando de nós, nós estamos falando aqui, ó. O caráter é de Cristo, não é meu, não é o do pastor, não é o de ninguém, é o de Cristo, irmão. Por isso que nós estamos aqui essa noite. O próximo passo é compreensível com as debilidades das outras pessoas. Irmão, nem todo mundo é igual eu, nem todo mundo é igual a você. Entendeu? Talvez a pessoa, você fala assim, aquela pessoa, vamos dar um exemplo, aquela pessoa está na minha célula, aquela pessoa não faz nada, a gente pede para ela fazer as coisas e ela não faz nada. Irmão, todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem uma forma de agir, ninguém é igual eu, ninguém é igual a você. Então, irmão, nós precisamos aprender a ser compreensível com as outras pessoas. Até lá onde que a gente trabalha, as pessoas não é cristão, nas nossas escolas, elas vão falar coisa com coisa, até mesmo para você, irmão, mas nós temos que ser compreensivos e entender que um dia elas vão entender que nós servimos um Deus vivo. Porque quem nos justifica é o Senhor. Então, irmão, amar sem esperar receber algo em troca. Nós precisamos amar essas pessoas, mesmo que elas nos conflita, mesmo que ela nos fere, mesmo que elas nos maltratem, irmão, a palavra do Senhor é isso. Isso que nos mostra que nós é diferente. É você amar essas pessoas e não esperar nada em troca. Falar assim, nossa, uma vez, você lembra o que eu fiz para você? E hoje eu precisei de você, você não fez por mim. Não, irmão, se aquele dia você fez para aquela pessoa e ela não fez para você, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai fazer por você. Amém? E estar sempre disposto a dar glória a Deus, irmão, e honrar os outros. Então, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos disso, honrar aquelas pessoas.
honrar aquelas pessoas que são autoridade na nossa vida, honrar aquelas pessoas assim que falam assim, eu não preciso honrar o fulano porque o fulano não é nada. Irmão, o fulano, ele é filho de Deus, assim como eu e como você. Amém? Agora nós vamos passar pelas evidências da falta de humildade. Irmão, presta bastante atenção. As evidências da falta de humildade. A preocupação excessiva com a reputação. O que os outros vão pensar de mim? Irmão, isso aí é uma evidência muito forte da falta de humildade. Você querer plateia, você querer você ficar preocupado com a sua reputação, falar assim, se eu não for lá na frente, ou se eu não for fazer isso aqui, o que o povo vão pensar de mim? Irmão, o que os outros vão pensar de você não importa. Importa você saber quem que é você com Deus. Isso é que importa para você. O que as pessoas vão falar, irmão? O que as pessoas vão falar de você, da sua reputação? Isso não importa. Porque, irmão, nem Jesus agradou a todo mundo. Quem dirá eu e quem dirá você, irmão? O que as pessoas vão pensar? Não importa de mim e de você, não. Buscar os melhores lugares para estar em evidência. Então, irmão, nós que somos cristãos, nós devemos saber aonde que nós temos que andar. Aí a referência bíblica está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 7 e 9. Mas eu não vou ler ele aqui, mas você pode ler na sua casa, porque, igual eu falei para vocês no começo, a lição é muito extensa. Então, irmão, o próximo tópico das evidências da falta de humildade é a tendência de exigir dos outros que te trate de maneira especial. Tem pessoas, irmão, que só porque ela faz alguma coisa a mais do que as outras no trabalho, ou na escola, ou dentro da própria igreja mesmo, a pessoa quer ser tratada como um rei, a pessoa quer ser tratada diferente, ela quer saber de olhar as pessoas por cima, ela quer ser diferente, ela quer ser especial. Irmão, aprenda uma coisa. Aos olhos do Senhor, nós somos todos iguais. Um exemplo, se eu hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho a oportunidade de pregar, eu não sou melhor do que um membro. Eu só estou tendo uma oportunidade diferente. Então, irmão, eu só estou aprendendo a exercer aquele dom que Deus me deu para mim contribuir para o reino dele. Mas eu não sou melhor do que ninguém. A gente tem que aprender isso aí, que isso aí faz parte, a gente não tendo esse entendimento, a gente se torna dentro dessas evidências da falta de humildade. Exigir justiça quando se levanta alvo de falsa consideração. Então, irmão, nós queremos que as pessoas falem assim, não precisa de fazer isso, não. Nós vamos resolver de qualquer jeito. Não, irmão, isso aí está lá em Romanos 12, 3. Capítulo 12, versículo 3. Você pode ler lá que você vai saber do que se trata essa falta de consideração. Demorar em pedir perdão e perdoar as ofensas recebidas. Irmão, aconteceu aquele fato, já corre atrás do irmão, já corre atrás da irmã, já corre atrás do seu pai, já fala com sua avó, já fala com o seu colega. Irmão, não espera não. Não espera não, seja humilde. Chega lá e fala assim, irmão, eu te peço perdão. Ô pai, eu te peço perdão. Ô vó, eu te peço perdão. Ô filho, eu te peço perdão. Sabe por quê, irmão? A importância disso? Porque nós não sabemos a hora em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aí você demora a pedir perdão por falta de orgulho, porque você é uma pessoa muito, muito orgulhosa. Aí você não tem coragem de pedir perdão. Aí a trombeta toca, irmão. Aí o que aconteceu? Por falta de um perdão, você perdeu a sua bênção. Você perdeu a sua salvação. Há expressões de justificativa quando corrigido. A pessoa está te chamando a sua atenção ali e você está tentando se justificar. O pastor Vanderlei nos ensinou algo muito importante. A justificativa, irmão, ela só é válida para mim. Ela só é válida para você. Você está se justificando, irmão, porque você não tem humildade de falar, nossa, realmente foi assim, realmente eu atrasei, realmente eu falhei. Então, irmão, não aceitar definitivamente quem ele pensa que ele é. Eu aceito ser ele. Entendeu, irmão? A gente tem que aceitar ser nós. A gente precisamos aceitar que somos falhos.
Amém? Tem uma vida secreta que ninguém sabe ou conhece. Você tem duas faces. Dentro da igreja você é um, no seu trabalho você é outro, na sua escola você é outro. Então, irmão, nós precisamos entender que nós somos só um. Como se Deus não se brinca e nem se zomba e nem se faz de um personagem. Porque você já viu que aqueles personagens no final, que ele é um vilão, no final tudo dele é descoberto? Na caminhada com Jesus também não é diferente, irmão. Se você tem que saber quem que você é, você precisa ter uma identidade cristã. Amém? E reservar reservas em elogios aos outros, mas prontidão para receber glórias a si mesmo. Irmão, você tem medo, você tem você tem receio em elogiar as pessoas. Fala assim, não, o irmão pregou ali, a irmã cantou no louvor, o irmão fez isso aqui bem feito no trabalho. Irmão, nós temos que aprender a elogiar as pessoas. Não toda vez que você faz alguma coisa boa, você acha bom que te elogia? Acha, não acha? E por que você tem essa dificuldade em elogiar, então, as pessoas? Então, irmão, e você não ganha, você não perde nada, você só tem a ganhar quando você é uma pessoa humilde. Então, nós vamos passar agora para as bênçãos para o humilde. Bênçãos para o humilde. Então, irmão, ele é ouvido em seus desejos. Irmão, aí está lá a referência bíblica, está lá em Salmo 147:6. Também eu vou deixar para vocês ler em casa, para que vocês tenham esse entendimento. Então, ele é ouvido em seus desejos. Irmão, uma pessoa humilde, Deus ele agrada em abençoar aquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa ela é humilde, ela tem um coração segundo a vontade do Senhor. Ele é guiado por Deus. Você pode ver que as pessoas humildes, irmão, a maioria delas são bem-sucedidas naquilo que faz. Por quê? Porque ela tem coragem e a confiança de entregar tudo nas mãos do Senhor. Ela recebe graça. Ela é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa sorridente. Ela é uma pessoa que sabe que tudo está sendo feito pela vontade do Senhor. Ela tem também sabedoria. Aquilo que Salomão pediu para Deus. A única coisa que Salomão pediu foi sabedoria. E a referência bíblica está lá em Provérbios 11:2. Você pode estar lendo lá e entendendo o que é ter sabedoria para a nossa vida. Ela tem temor do Senhor, riqueza e honra, vida. Porque, irmão, quando a pessoa tem temor ao Senhor, você pode ter certeza que as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer na sua vida. Mas você só tem a ganhar sendo uma pessoa humilde. Aí a referência bíblica está lá em Provérbios 22:4. Você também pode estar lendo. Ela recebe honra. A pessoa humilde ela é honrada. Porque é isso que Deus faz. Deus ele nos honra. Porque a pessoa que é humilde, muitas vezes ela é confundida e é humilhada. Mas não, irmão, você pode ficar tranquilo, despreocupado. Se você for humilde, Deus ele vai te honrar. Está lá em Provérbios 29:23. Ele será exaltado. Foi igual o que eu falei aqui no anterior. A pessoa humilde, Deus agrada em colocar elas em lugares altos para mostrar para as pessoas que não é com o seu orgulho, não é com sua própria força que você vai chegar em algum lugar. Vai ser pela vontade do Senhor. Está lá em Tiago 4:10. E ela receberá o reino de Deus. O que é receber o reino de Deus? Lá naquelas bem-aventuranças falas, quem herdarão o reino dos céus é aquelas pessoas humildes de coração. Está lá em Lucas 18:14. Amém? A disposição para servir um verdadeiro servo está sempre atento aos problemas e à necessidade dos outros que os outros estão enfrentando. Irmão, quando você é uma pessoa humilde, você se coloca na situação daquelas pessoas, você pega aquela dor para você e para tentar ajudar aquelas pessoas. Você se dispõe a ajudar. Então, irmão, a gente precisamos ficar muito atento que isso é uma das bênçãos da humildade. Isso é um fator que mostra que somos uma pessoa humilde. Se preocupar com aquilo que as pessoas estão passando naquele momento e dispor a ajudá-las. Aí aqui, ó,
aqui do 1:5 até o 1:5:4, isso aqui eu não vou ler, eu vou deixar para que vocês leiam em casa, porque aqui fala das palavras como servos traduzidas em outras línguas. Amém? Você pode pesquisar aí no Google, que aí você vai ver. Aqui tem as referências bíblicas, para você ver onde que elas foram usadas. Aí vamos passar para o próximo aqui, é aceitar sua liberdade total, sem nenhuma obrigação legal para com o Senhor. Irmão, quando você é uma pessoa humilde, você faz aquilo, tudo que você vai fazer, você faz com alegria. Você não faz por obrigação. Fala, eu vou fazer porque as pessoas estão me pedindo. Eu vou fazer porque não tem ninguém para fazer. Irmão, se você não quer fazer, se não faça por obrigação, que você pode ter certeza que o Senhor, se você não fazer, o Senhor levanta outra pessoa para fazer. Amém? Escolher ficar na casa do Senhor, tornando-se escravo permanentes por amor. Irmão, você tem que amar a obra do Senhor. Você precisa estar disposto a falar assim, não, a pessoa te convida para uma festa, te convida para um passeio, te convida para fazer algo bom, algo maravilhoso, para jogar um futebol. Irmão, se tiver algo da igreja, irmão, dê prioridade às coisas do Senhor. Não deixe o Senhor em segundo plano na sua vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele nunca te deixou em segundo plano. Amém? A mais usada, irmãos, como servo hoje, é a palavra diácono. É a que foi consagrado, muitos irmãos, eu também fui consagrado aqui, juntamente com a minha esposa, diácono. Todo líder, ele deve primeiramente aprender a servir. Então, irmão, aí nesses passo a passo a gente vai aprendendo como é servir o Senhor. A palavra diácono, ela aplica-se em dois sentidos. Todos os cristãos que são chamados para servir ao Senhor, Jesus Cristo, e ao seu povo. Irmão, você está servindo ao Senhor, mas você também precisa servir aquelas pessoas que estão ao seu redor. O Senhor te chamou para ser boca de Deus aqui no meio dessa humanidade, aqui no meio dessa terra, dentro da sua casa, aonde quer que você esteja, você tem autoridade, irmão, para falar do nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Amém. Olha o que a palavra do Senhor Jesus nos ensina. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas permaneçam, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então, irmão, nós precisamos entender que a promessa do Senhor, nós precisamos esperar. Muitas vezes, nós não somos bem-sucedidos na nossa vida. Por quê? Por qual motivo? Por querer tudo agora, por querer tudo com pressa, por querer ter, falar assim, é tudo no instantâneo. Igual eu falei numa ministração minha, um tempo atrás. Nós queremos colocar ali no micro-ondas e apertar lá e falar assim, tá pronto. Não é assim, irmão. Nós temos que aprender, espere pela promessa. Irmão, Deus tem promessa para a minha e para a sua vida. Porque se nós sair da promessa de Deus, não é que ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, mas ela vai demorar. Aí quando você espera, irmão, o que Deus falou, ela se cumpre no seu determinado tempo. Quanto mais próximo do Senhor, mais busca do Senhor que você tiver, mais rápido essa promessa se cumpre. Servir ao povo de Deus era tão importante que ela apontava as pessoas específicas para exercer o diaconato. O que era, irmão? O que é isso? Isso aí hoje também ainda continua essa regra. Aquelas pessoas assim que estão envolvidas na obra, aquelas pessoas que têm segundo o coração de Deus, aquelas pessoas que têm a gratidão em fazer as coisas de Deus, irmão. São essas pessoas que Deus levanta para ser usadas na sua obra, para ajudar no reino de Deus. E é por isso que vem os eventos. Tem aquele projeto Natanael, projeto Barnabé, tem um encontro com Deus. Isso aí nós que fomos levantados, que já somos restaurados na presença do Senhor Jesus, nós somos essas pessoas, esse diaconato, para levar
até eles a palavra do Senhor Jesus. E os passos, irmão, talvez você não é aquela pessoa que tem essa vontade de servir, você não é um servo. Nós vamos aprender aqui passo a passo como se tornar um servo do Senhor. Passo a passo para alguém se tornar um servo de Jesus. Aceitar o tratamento da cruz. Somente o processo da cruz, a vontade do homem é quebrada. O compromisso do cristão deve ser de servir a Deus e aos homens. Irmão, então é isso que o Senhor quer, que nós vivemos a vontade do Senhor Jesus, assim como Ele fez. Ele veio não para ser servido, Ele veio para servir. Coloca lá para nós, por favor, Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha o que está escrito. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, olha o tanto que isso é forte. Nem o Filho do Homem veio para ser servido. Nem Jesus, com todo o seu poder, irmão, ele não veio falar assim: eu sou filho de Deus, eu vou ficar deitado aqui, vocês traz para mim a melhor comida, você traz para mim as melhores roupas, você traz... Não, irmão, ele veio nos mostrar o que é ser um servo. Ser uma pessoa assim, segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Então, irmão, nós precisamos entender que, assim como Jesus ele veio para servir, nós também viemos, porque ele veio para resgatar por muitos. Então, ele veio resgatar ele veio resgatar você para sermos servos, para servir ao reino de Deus. Amém? Isso, irmão, é uma decisão pessoal para a nossa vida. E aos irmãos, não agradar a nós mesmos. Nós precisamos entender isso na nossa vida, que nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, mas sim as pessoas que estão à nossa volta. Não só as pessoas dentro da igreja, não só as pessoas dentro da nossa casa. É ajudar aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, passando por necessidade. É realmente ser garçom de Deus na vida dessas pessoas. Levar um alimento e junto com o alimento uma palavra de consolo. Levar uma coberta, um agasalho e levar junto um conforto da palavra do Senhor Jesus. Um espírito insensável está aberto para aprender com quem que seja algo, mesmo que seja algo muito dolorido. Então, irmão, nós precisamos estar aberto para aprender, irmão, o que quer que seja, mesmo que for doer, mesmo que for uma coisa assim muito forte, nós precisamos estar pronto e preparado. Ter um coração ensinável é estar aberto para aprender com quem quer que seja, mesmo que isso muitas vezes seja extremamente constrangedor. Ninguém se diminui para ouvir ou aprender algo, talvez até com quem sabe menos. Talvez a gente pense assim: não, a pessoa não sabe nada e quer me dar lição de moral, a pessoa não sabe nada e quer me ensinar. Irmão, nós precisamos ter um coração aberto, porque nem sempre, irmão, vamos aprender com aquelas pessoas que são mais inteligentes, temos mais conhecimento do que nós. Muitas vezes nós vamos aprender com aquelas com coisas simples, com pessoas simples, irmão, que nos vai fazer coisas que vai nos marcar, que vai nos ensinar, que nós vamos levar para a vida inteira. A dependência de Deus. Jesus somente fazia o que Deus mandava. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Que aqui fala assim, deixar de fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Irmão, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Aí, antes de você fazer, vê se Jesus fazia aquilo lá. Vê se Jesus pensava daquela forma com qual você está pensando. Muitos de nós queremos fazer das nossas vidas o que bem queremos. Isso denota a falta de entendimento sobre o princípio da cruz. Então, irmão, nós precisamos entender se aquilo que vamos fazer está coerente com a vontade de Deus para a nossa vida. Com aquilo que foi pago pela cruz do Calvário, aquilo já foi perdoado, irmão. Então nós precisamos entender se vamos fazer, vai agradar a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo que vive. Isso é uma frase muito linda que Paulo falou
não sou eu que vive, mas Cristo é quem vive em mim. É isso que nós temos que hoje mostrar para as pessoas, que não somos nós, não somos a nossa vontade, não somos o eu, não somos aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas é aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. O comando não mais me pertence, mas tudo sobre o controle divino. Irmão, tudo nas mãos do Espírito Santo do Senhor Jesus para nos conduzir e nos levar a caminhar segundo os passos de Jesus. Amém? Irmão, uma coisa dos passos aqui para ser servo, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui nessa lição foi essa aqui, ó, a disposição para sofrer, irmão. Todos os obreiros cristãos devem estar preparados para o sofrimento. Qual o sofrimento que é esse, irmão? Matar o eu, matar a nossa vontade. Quando você for criticado, quando você for exortado, quando você for maltratado, irmão, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos sofrer, nós precisamos ter essa disposição, irmão. Porque as pessoas falam, eu estou passando por isso, eu sou cristão, eu não merecia passar por isso. A referência bíblica está lá em 1 Pedro 4:1. Aí eu também não vou ler, não, eu vou deixar para que vocês busquem o entendimento, mas porque, irmão, nós precisamos entender que para caminhar com Cristo, irmão, nós vamos sofrer, nós vamos ser apedrejados, assim como em outros países já tem esse anticristo, irmão, nós vamos precisar ter esse entendimento que caminhar com Jesus, irmão, também não é só alegria, não é só bênção. A única coisa que nós temos que ter certeza é que nós vamos vencer, irmão. Isso é fato. O crente não deve convidar as tribulações e nem sair em busca delas. Porém, elas atravessarão em seu caminho e ele deverá enfrentá-las com a mente já resolvida e suportar em amor ao Senhor. Assim como Jesus fez, irmão, ele passou por tudo e por todas as circunstâncias, por todos os problemas, por todas as dificuldades, em quem? Por amor, irmão. Nós não precisamos ir atrás das dificuldades. Dentro da nossa casa, vamos passar por dificuldade. Dentro do nosso trabalho, vamos passar por dificuldade. O lugar onde que a gente mais fica é onde que vamos passar por dificuldade. A gente não precisa ficar andando atrás, falar assim, eu vou ali buscar uma discussão, eu vou ali buscar um problema, eu vou ali buscar uma dificuldade. Não, irmão, você vai passar por elas, mas e suportá-las em amor ao Senhor. Assim como Jó, ele fez. Amém? Glória a Deus. E ponderação às nossas palavras. É declarar, irmão, que nós já somos mais do que vencedores. É declarar só palavras positivas. Nada de negatividade, nada de falar, eu não consigo, nada de mimimi. Irmão, agora é a hora, irmão, de levantar a cabeça, olhar para Cristo e passando por cima das dificuldades, dando glória ao Senhor. Que a palavra, irmão, ela tem muito poder. E a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então a gente tem que vigiar naquilo que a gente estamos falando e pronunciando. Em lugares de serem instrumentos poderosos no Senhor, no serviço do Senhor, o ministério produz pouco efeito devido à falta de descuidados sem cautelas. Irmão, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque nós podemos matar uma pessoa, assim, a fé de uma pessoa, não matar aquela pessoa, mas matar a fé, matar a vontade de conhecer ao Senhor. É por isso que a gente precisamos ter muito zelo e cuidado ao falar de Jesus, ao falar de Deus, porque você já não pode chegar das pessoas e começar a falar, não, você ficou sabendo que Jesus ele morreu na cruz por você, ele foi totalmente chicoteado, ele fez isso. Não, irmão, não é assim. Nós precisamos ter zelo e cuidado e ganhar essas pessoas para nós primeiro, para depois, com o devido tempo, ela vai conhecendo aquilo que Jesus fez. Porque da forma que nós expressamos para aquela pessoa, a pessoa não pode nem querer mais andar com Jesus, nem querer conhecer Jesus. Deus ele vai colocar em nossa boca as palavras certas para ajudar as outras pessoas. Então, irmão, descansa o coração, busca o direcionamento de Deus, que Deus ele vai te dar as pessoas e a hora certa e as palavras certas para você falar e ganhar essas pessoas para o Senhor. Amém? E a disposição para ouvir
outra qualidade daquelas pessoas que esperamos encontrar na vida de obreiros é que ela seja capaz de ouvir. Irmão, ouvir é totalmente diferente de escutar. Escutar, a pessoa fala, você escuta. Agora, ouvir é escutar, aprender e colocar em prática. Então, irmão, nós precisamos ser essas pessoas, porque a gente vai nos cultos de celebração, vê outras pregação, participa da escola bíblica, ouve e temos que aprender a praticá-la. Qualquer indivíduo que quer servir ao Senhor deve adquirir o hábito de ouvir. Se um crente em necessidade, consciência, volta-se para um servo do Senhor pedindo ajuda. Se você tem dificuldade, irmão, de ouvir, de aprender a pôr em prática, busque uma pessoa de Deus, busque o seu líder, o seu discipulador, que ele vai te conduzir para que você possa aprender a não só ouvir, escutar, mas ouvir e aprender a pôr em prática. Outro ponto aqui, irmão, dos passos para a gente aprender a ser um servo, a preguiça não é um defeito raro. Os preguiçosos nunca buscam trabalho e ainda quer que cheguem a empregar-se, buscar evitar todo o esforço. Infelizmente, muitos crentes, também descrentes, sofrem por essa fraqueza em servir empecilho para com os companheiros. Irmão, as pessoas têm, hoje em dia, elas têm muita preguiça em se dispor a ajudar as outras pessoas. A pessoa chega no serviço, o patrão fala, faz isso. A pessoa, não, pede para o fulano, pede para o ciclano. A pessoa não tem aquela vontade de ajudar, aquela vontade de prosperar, aquela vontade de ser companheiro para aquelas pessoas naqueles momentos de ajuda ou de difícil. A pessoa ela não mede um esforço para poder te ajudar. Ela é contaminada pela preguiça. Irmão, então nós precisamos deixar essa preguiça de lado, arregaçar as mangas e trabalhar para o reino de Deus, porque, irmão, a volta de Jesus está bem próxima. Nós precisamos encher e povoar o céu. Amém? E um dos passos de um servo, irmão, é a fidelidade. E fidelidade, irmão, fidelidade. Fidelidade, lealdade. O que é lealdade? É um valor humano relacionado com a capacidade de ser uma pessoa confiável, honesto, honrar os seus compromissos. Então, irmão, nós precisamos ser fiel, nós precisamos ser leal e tornar... Aqui fala isso. É um termo que expressa uma pessoa fraca, sincera, honesta, ou alguém que é fiel aos seus compromissos, a fim de que mesmo que isso implique em dano. Então, irmão, nós precisamos... O que é a lealdade? É uma pessoa que é fraca, que é sincera, que é honesta, ou alguém que é fiel aos seus compromissos, a fim de ajudar, mesmo que aquilo te cause algum dano? Então, irmão, nós precisamos... ter essa clareza de lealdade, de fidelidade. E aqui a Bíblia fala de 3 exemplos, só que eu não vou ler não, porque o nosso tempo é bem curto. Então eu vou deixar para que vocês leiam em casa. Aqui fala sobre a lealdade, aqui fala sobre a história de Davi, os desejos de Samuel. Aí eu vou deixar para que vocês leiam em casa, para que vocês tenham esse entendimento. Aí nós já vamos passar para outra página. A lealdade em meio aos problemas e conflitos, irmão. Mesmo você está passando por dificuldade, mesmo que você esteja passando por problemas, irmão, seja fiel. Seja uma pessoa responsável. Seja uma pessoa de compromisso. Seja uma pessoa de honrar aquelas pessoas. De vez a gente ficar falando assim, o fulano não me ajudou na hora que eu mais precisei. Estamos passando por dificuldade. Não, irmão, seja fiel, honra aquelas pessoas. Ficar em silêncio. Não faça comentário desagradável. Qual comentário que é isso? Aquelas piadinhas. Fala, você viu fulano? Você viu a roupa do ciclano? Você viu o cabelo do Beltrano? Você viu... Irmão,
tem coisas que não, quando nós entregamos a vida para Jesus, não faz parte mais do nosso dia a dia. Esse aqui é uma delas. Não faça comentários desagradáveis. Isso aí gera um desconforto, tanto para você, tanto para as pessoas qual você comentou a respeito dela. Não criticar também, irmão. Nós temos essa mania. Nós tínhamos, né, em nome de Jesus, ela foi quebrada, de querer criticar as pessoas naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, a forma com que ela expressa alguma coisa, a forma com que ela vive. Nós éramos cheios de querer criticar aquelas pessoas. Se fosse eu fazer daquele jeito, se fosse... Não, irmão, vamos aprender mais a aplaudir, a elogiar as pessoas e não murmurar. Nós reclamamos muito e agradecemos pouco. Então nós precisamos parar de murmurar, fazer tudo sem murmuração e contendas. Não abandonar ninguém, irmão, em momentos difíceis. Isso aí, irmão, a palavra de Deus nos ensina lá em João 19, 26. Eu também vou deixar para que vocês leiam os versículos em casa, porque nosso tempo, igual eu falei para vocês, ele é curto e a lição é muito extensa. Então, os versículos bíblicos eu vou deixar para que vocês leiam em casa. Não usar de traição. O que é isso? Foi o que Jesus fez, o que o Judas fez com Jesus. Você tá com aquela pessoa ali, naquela hora, vivendo do bom e do melhor, e quando você vira as costas, aquelas pessoas, você começa a falar mal, você começa a maltratar aquelas pessoas, falar, não, fulano é isso, fulano é aquilo. Irmão, isso é muito feio, isso aí não faz parte de um servo de Deus. Você descobrir alguma coisa de uma pessoa e sair falando para as outras pessoas, de vez de chegar na própria pessoa e conversar a respeito do assunto. E também não divulgar o segredo dos outros. Irmão, isso é muito importante, que nós vivemos o discipulado aqui na igreja. Talvez você cuida de 3 pessoas. Aí você tem um discipulado com um na segunda e outro na terça. Irmão, o que você falou com as pessoas na segunda, com um casal de discípulos seu, você não comenta com o outro na terça-feira. Porque isso, irmão, isso causa... uma discórdia total. Isso aí você não está sendo um servo do Senhor. Você está sendo um instrumento de Satanás, irmão. Porque isso aí você está compartilhando da dificuldade do outro que ele confiou com você. E não ficar correndo atrás de falha de líder. Irmão, porque se você for correr atrás de falhas, você vai achar. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Mas todos os dias nós tentamos nos moldar à vontade de Deus. A quem devemos ser fiel? Isso é uma pergunta muito importante para a nossa vida. A quem devemos ser fiel? Primeiramente, irmão, a Deus. Lá em Hebreus 11:6 fala disso. A gente ser fiel ao Senhor. E outras que nós devemos ser fiel. Aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se apaixona precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, irmão, aqui a palavra do Senhor já nos ensina o que é acreditar em Deus. A gente tem que ter fé no Senhor. E aos nossos líderes, irmão, a gente precisamos honrar os nossos líderes, ser fiel aos nossos líderes. Aí aqui nós vamos colocar aqui, ó, vamos mostrar para vocês as referências bíblicas. Está lá em Números 12, 1 e 2. Aí fala lá sobre honrar a nossa liderança. Outra coisa, irmão, muito importante é honrar lealdade ao nosso cônjuge. Ser fiel à nossa esposa, ser fiel aos esposos, às mulheres. Então, irmão, nós precisamos dessa lealdade. Mas como assim? Eu não traio a minha esposa, não sei o quê, mas, irmão, se você já estiver conversando com um assunto de mulheres, lá onde você trabalha, ou lá onde você estuda, e você sendo casado, irmão, você está sendo desleal à sua esposa. Uma coisa aí que o nosso pastor Vanderlei nos ensina muito é falar sobre o cristão ter o problema com a pornografia. Irmão, isso aí é uma traição com a sua esposa, irmão, numa coisa que nem existe. Você vê aqueles filmes lá, como que eu posso falar? Você se diverte sozinho, sei lá que coisa que fala a respeito de ver aquilo. Mas, irmão, isso aí você está sendo desleal à sua esposa. Deus, ele te colocou um casal para que vocês sejam fazer uma vontade do outro. Então, irmão,
o que você faz, vê se você gostaria que fizesse com você. Então, irmão, isso é uma reflexão para a gente refletir todos os dias. E aos nossos filhos, irmão, amigos e a nossa igreja. A gente precisamos ser fiel à nossa igreja. E estabilidade. A estabilidade é uma das qualidades que devemos encontrar na vida de todo obreiro e cristão. As suas intenções são boas, mas em vista de serem emocionalmente instável, frequentemente perde a sua estabilidade. Irmão, muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades, irmão, e isso vai nos abalando, isso vai nos distraindo da presença do Senhor Jesus, e nós precisamos, irmão, não deixar que isso perca a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio em saber quem que é Deus na nossa vida. Amém, irmão? Então, nós vamos passar para o último aqui, para a gente encerrar a nossa lição de hoje, é a mansidão. Mateus 11, 29. A palavra do Senhor fala assim, ó: manso é o homem que não permite que a carne ou a vontade própria tome conta de seu espírito, mas coloca todo o seu ser debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmão. É isso aí que é ser uma pessoa mansa. Então é isso aí, é aquilo que Deus preparou para nós nessa terça-feira, na nossa escola bíblica. Eu creio que Deus, Ele falou comigo fortemente, Ele falou com você também fortemente. Então eu gostaria de orar para a gente entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós aprendemos aqui essa noite sobre o caráter de Cristo em nós e sobre somente o Senhor, Ele pode mudar e edificar o nosso caráter. Amém? Querido Deus e soberano Pai, em nome do seu Filho Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que foi falado aqui. Pai, que o Senhor nos ajude a nos moldar segundo a sua vontade. Que o Senhor possa vir, Pai, de encontro com o nosso coração que está aberto e mudar, Pai, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que vem da nossa natureza humana, para que possamos, ó Pai, a cada dia experimentar a boa, perfeita e vontade do Senhor. Pai, assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E aqui, ó, a próxima aula, a lição 12, a última, fatores para a formação do caráter de Cristo. Eu creio que Deus tem mais uma palavra para mim, mais uma palavra para você que vai nos edificar. Irmão, na próxima terça-feira, às 19h30, online. Somente online, não precisa nem de você sair da sua casa. Você aí pode conectar e aprender mais um pouco sobre o Senhor. Amém? Então fique com Deus, um abraço, tchau.